estão vendo a tela do Word aí? Beleza. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, nossa derradeira aula para a nossa avaliação, que inclusive é objeto da pergunta que foi feita para a atividade que valerá 3 pontos, conforme já se encontra no grupo do WhatsApp, é controle de constitucionalidade, tá? Controlar a constitucionalidade da lei significa verificar se todas as normas que estão abaixo da Constituição são compatíveis com ela. Isso decorre de um princípio chamado princípio da supremacia do texto constitucional. É uma aula curta, tá? E que a gente vai aprender isso aqui de uma forma sintética. Isso, o controle de constitucionalidade, ele decorre de um princípio chamado princípio da supremacia do texto constitucional. Por este princípio, princípio da supremacia do texto constitucional, todas as normas que estão abaixo da Constituição têm que estar compatíveis com aquilo que o texto constitucional preconiza. Se não estiverem compatíveis, o que vai acontecer? Estará caracterizada a inconstitucionalidade. Então, o que se espera é que todas as normas que estejam abaixo da Constituição sejam compatíveis, estejam em consonância com aquilo que a Constituição preconiza em seus artigos, em seus parágrafos, em seus incisos e demais dispositivos. É o que se espera, pelo princípio da supremacia. Então, todo ordenamento jurídico abaixo da Constituição tem que estar em consonância, não, entendeu? Com o texto constitucional. Assim, caso algum dispositivo quando eu falar infraconstitucional, eu estou falando de tudo que é norma que não está na Constituição, que está abaixo dela. Então, todas as normas que estejam abaixo da Constituição devem estar compatíveis com o texto constitucional. Se não estiverem, elas padecerão de uma característica chamada de inconstitucionalidade. Tranquilo? A gente já tratou, num passado próximo, sobre os dois tipos básicos de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela pode ser formal. Essa aqui é a aula de ontem que eu dei para a turma da noite. Então, eu já salvei ela para poder, tá, mandar para vocês. Porque ontem à noite também foi direito constitucional. Tem direito constitucional à noite e com vocês à tarde. Então, o que acontece? Há dois tipos de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Esse material aqui que eu estou colocando aqui já está com vocês, já mandei para o grupo, tá? Beleza? Então, vamos lá. Em que reside a inconstitucionalidade formal? Para a gente falar da inconstitucionalidade formal, a gente tem que falar de um assunto que vocês devam ter estudado em introdução ao estudo de a introdução ao estudo do direito. Então, vocês estudaram uma disciplina chamada de Introdução ao Estudo do Direito, onde vocês devem ter tratado de um assunto chamado processo legislativo. O que é isso, processo legislativo? É o conjunto de etapas que uma norma, que um projeto de lei deve seguir para se tornar uma lei. É um conjunto de regras estabelecidas na Constituição Federal para que um projeto de lei se transforme em lei. Essas etapas também são estabelecidas no texto constitucional. Assim, se essas etapas não forem obedecidas, conforme preconiza a Constituição Federal, nós teremos uma inconstitucionalidade formal, que significa a lei, embora possa ser compatível no seu conteúdo com a Constituição, mas a forma, os mecanismos utilizados para que ela
ela se tornasse lei, não foram obedecidos. Então, aqui, na inconstitucionalidade formal, não há um vício de conteúdo. Ou seja, o conteúdo pode não ser incompatível com o conteúdo da Constituição, mas não foi obedecido os mecanismos ao tempo em que era apenas um projeto. Não sei se vocês estão entendendo. Assim, para revisar com vocês um assunto de introdução ao estudo do direito, um projeto de lei, para ser considerado, para se tornar uma lei, ele deve seguir várias etapas, as regras de várias etapas, que estão previstas no texto constitucional. A primeira delas é a iniciativa, tá? E eu coloquei na aula de ontem o seguinte: a grande maioria das matérias de lei são de iniciativa do legislativo, tá? Então, o que acontece? A iniciativa significa dizer a quem cabe criar o projeto para ser votado. Iniciativa quer dizer isso. Ao contrário do que a gente pode achar, a gente poderia achar que a apresentação do projeto de lei poderia ser feito livremente pelo legislativo. Qualquer deputado, qualquer senador poderia apresentar um projeto. Qualquer. Não é bem assim. Porque a Constituição diz que a prerrogativa para a apresentação do projeto, a iniciativa de criar o projeto de lei, ela, na grande maioria das vezes, ela é do legislativo. Tá? Na grande maioria das vezes, ela é do legislativo. Agora, existem situações específicas em que a apresentação do projeto de lei não pode ser apresentada pelo legislativo. São exceções. A grande maioria das vezes, qualquer membro do legislativo pode apresentar, criar um projeto, na grande maioria das vezes. Mas existem algumas situações excepcionais, algumas exceções, onde nenhum dos membros das duas casas legislativas do Legislativo Federal poderão apresentar, porque a iniciativa vai caber a um outro poder. Exemplo. Os senhores deverão estudar uma disciplina chamada Direito Financeiro, que trata sobre leis orçamentárias. Tá? As leis orçamentárias, elas tratam sobre as regras em que vai ser gasto o dinheiro que é arrecadado pelo poder público. Beleza. A quem cabe a iniciativa dessas leis orçamentárias? São três. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamada de LDO, e a Lei Orçamentária Anual, chamada de LOA. A iniciativa, a quem cabe apresentar o projeto, é o Executivo. Assim, por exemplo, se amanhã um membro do Senado ou da Câmara apresenta um projeto de lei orçamentária e ela foi aprovada, entrou em vigência, ela é inconstitucional. Por quê? Porque lá na iniciativa, a Constituição diz que é a iniciativa do presidente, mas quem apresentou a iniciativa não foi o presidente. Portanto, estará caracterizada a inconstitucionalidade formal. Há um vício formal. Entenderam? Existem outras leis, e vocês vão estudar no amadurecer da vida acadêmica de vocês, em que algumas leis, a iniciativa do Poder Judiciário, assim, por exemplo, vocês vão estudar mais adiante, que uma lei que pretenda alterar a estrutura do Poder Judiciário, ela só pode ser de iniciativa do Poder Judiciário.
Congresso não pode iniciar um projeto de lei nesse sentido. Se iniciar, mesmo que aprove, estará configurada em constitucionalidade formal. E essa lei vai acabar sendo expurgada do ordenamento jurídico. Então, mesmo na iniciativa, você pode ter uma inconstitucionalidade. Quem estabelece essas regras de etapas de projeto de lei é a Constituição Federal. Tranquilo? Segunda etapa, votação ou deliberação. Eu já tinha falado, por exemplo, cada tipo de lei tem uma forma de votação. Eu já tinha dito a vocês que, por exemplo, a lei complementar, ela precisa de maioria absoluta para ser aprovada. Tá? Então, eu preciso... O que é maioria absoluta? A maioria de todos. Já uma lei ordinária, para ser aprovada, ela precisa da maioria dos que estão presentes. Desde que tenha, pelo menos que estejam presentes, a maioria absoluta. Mas a maioria relativa é exatamente isso. Então, cada lei tem uma sistemática de votação. Mesmo que a iniciativa tenha sido dada de forma correta, mas se a lei foi votada por uma sistemática diferente, que a Constituição exige, estará configurada em constitucionalidade formal. Depois nós temos a sanção. A sanção aqui pode ser sanção ou veto. A sanção é quando o presidente da República concorda com aquele projeto de lei. Não vamos confundir a sanção que está aqui com aquela sanção do direito penal. São diferentes. A sanção do direito penal quer dizer penalização. Qual a sanção pelo crime de homicídio? 6 a 20 anos, sei lá quanto é que é. Artigo 121 do Código Penal. Então, essa sanção aqui não tem nada a ver com a sanção do Código Penal. Depois tem a promulgação e a publicação em diário oficial. Então, se a lei não seguir à risca todas as regras, desde a iniciativa até a publicação, haverá inconstitucionalidade formal. Beleza. Já a inconstitucionalidade material, que é aquela mais conhecida, é quando, embora a lei tenha seguido todas as etapas conforme a Constituição, mas o conteúdo é contrário à Constituição. Então, vamos imaginar que uma lei ordinária cumpriu rigorosamente todas as etapas. Então, há constitucionalidade formal. Mas o conteúdo dela é contrário com a Constituição. Exemplo, a Constituição diz que todos os seletistas, aqueles que estão vinculados ao regime da CLT, têm direito a fundo de garantia. A Constituição diz isso, na forma da lei. Aí vem uma norma abaixo da Constituição e diz, não pode mais, ninguém tem mais direito. Seletista não tem mais direito a fundo de garantia. Mesmo que todos os passos para a criação tenham sido seguidos corretamente, na etapa do projeto, mas há uma inconstitucionalidade por vício da materialidade, ou seja, o conteúdo desta nova norma abaixo da Constituição é contrário ao que diz a Constituição. É o conteúdo, o vício de conteúdo. Assim, para uma norma ser considerada constitucional, ela tem que, ao mesmo tempo, e a gente costuma dizer de forma concomitante, ela tem que ser constitucionalmente formal e constitucionalmente material. Ela tem que ser ao mesmo tempo. Se ela ofender qualquer uma dessas regras, ela vai ser inconstitucional. Não importa. Qualquer vício, seja formal ou material, vai torná-la inconstitucional. Tranquilo? E ela vai ter que ser afastada do ordenamento jurídico. Isso não raramente acontece. Beleza? Agora nós vamos aqui ao regramento do controle de constitucionalidade. O que a gente tem que entender, senhores, é que a gente tem que estabelecer primeiro um divisor de águas sobre controle de constitucionalidade. Então, raciocinem comigo. Vocês têm que ter um grande divisor de águas para entender essa matéria de controle de constitucionalidade.
de constitucionar o regramento do controle de constitucionalidade. Beleza? Ajeita lá no arquivo que eu já mandei para vocês. Então, o grande divisor de águas do controle de constitucionalidade, controlar a constitucionalidade, quer dizer verificar se as normas abaixo da Constituição estão de acordo com ela. Se não tiverem, elas deverão ser afastadas. Tá? E essa matéria, o regramento do controle de constitucionalidade, é dividido em dois grandes tópicos. Então, ou o controle é preventivo, ou o controle é repressivo. E em que reside a diferença de um para o outro? O controle de constitucionalidade é preventivo quando ele é feito ainda na etapa do projeto, quando esse projeto ainda não se tornou lei. É verificar quando o projeto está tramitando, que esse projeto bem aí não pode se tornar lei, não, porque está errado, é inconstitucional, seja formalmente ou seja materialmente, mas é inconstitucional. É matar a coisa no início, antes de se tornar lei. Os senhores estão entendendo? E o repressivo é quando não se pôde fazer o controle preventivo. Ou seja, aquele projeto já se tornou lei e precisa ser afastada a sua incidência. Tá? Então, ou o controle é preventivo, quando se dá na etapa do projeto, antes de se tornar lei, ou é repressivo, quando não se fez o controle preventivo e se precisará agora analisar a constitucionalidade de uma norma que já está apta ou que já está vigente. Então, é nisso que reside as duas diferenças. Muito bem. Vocês entenderam até agora? É isso que vocês vão falar no material que eu mandei para vocês. Professor, nessa questão do repressivo, pode-se enquadrar aqueles artigos que são revogados? Depende. Depende de quem está exercendo o controle repressivo ou preventivo, que é o que eu vou falar agora. Eu vou te responder essa pergunta. Vamos para o controle preventivo. O controle preventivo se está no tempo do projeto. Não se criou uma lei. Então, é preventivo, é antes, é na etapa do projeto. Quem exerce o controle preventivo? Os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quem exerce o repressivo, quando já existe a lei? Os três também. Agora nós vamos tratar do controle preventivo na etapa do projeto, feito pelo Poder Legislativo. Tá? Então, a gente vai ver agora. Então, vamos imaginar que um determinado deputado iniciou um determinado projeto de lei e existe um vício de inconstitucionalidade. Pouco importando aqui se é formal ou não, ou material. Em geral, esses projetos, antes de serem colocados em votação, eles vão para as chamadas CCJs, tendo se iniciado na Câmara ou no Senado. As CCJs são comissões de juristas que atuam no âmbito do Senado ou da Câmara para verificar e constatar a legalidade e a constitucionalidade daquele projeto. Assim, por exemplo, um deputado federal iniciou um projeto de lei, foi para a CCJ, a CCJ disse, isso aqui é inconstitucional, não pode não. Aí todo mundo concordou? Beleza, arquivou o projeto. Isso é controle preventivo. É só a CCJ que pode, que essa Comissão de Constituição e Justiça, que atua tanto no âmbito do Senado como na Câmara, que pode exercer esse controle preventivo no Poder Legislativo? Não. O próprio Poder Legislativo pode exercer esse controle. Por exemplo, vamos imaginar que o projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Aí o Senado disse, não, isso é inconstitucional. E o Senado, o que disse? Rejeitou o projeto. O que vai acontecer?
A Câmara aprovou, mas o Senado não aprovou. Vai arquivar, porque só aprova se os dois aprovarem. O projeto só é considerado aprovado se ambas as casas legislativas aprovarem. Portanto, o poder legislativo pode exercer controle preventivo? Pode. Ou através de uma comissão, ou através do próprio plenário. Beleza. Vamos agora tratar do controle preventivo exercido pelo Poder Executivo. O Executivo exerce esse controle na fase do projeto, exerce através do veto presidencial. Assim, em vez de sancionar, que é o ato em que ele concorda, que não tem nada a ver com aquela sanção do direito penal, embora se escreva da mesma forma, embora se pronuncie da mesma forma, tem significados completamente diferentes. Tá? Então, o presidente, em vez de sancionar, ele pode vetar. E como é que vai acontecer a tramitação desse veto? Então, vamos lá. Um projeto foi votado no Senado e na Câmara, aprovado, vai para o presidente. Se o presidente entender que aquele projeto é inconstitucional, aliás, é preciso que se diga que o motivo do veto não é só pela inconstitucionalidade, não. O presidente pode vetar um projeto de lei por questão de falta de conveniência política, por um motivo qualquer, não somente necessariamente pela inconstitucionalidade, mas também por ela. Então, ele pode dizer, olha, não é conveniente aprovar uma lei dessa, mesmo que não seja constitucional. Mas se ele vetou, a primeira pergunta a se fazer é o seguinte, qual a dimensão do veto presidencial? Se o veto foi parcial, o presidente, por exemplo, pela inconstitucionalidade, por ele entender que é inconstitucional, esse projeto vai voltar para a Câmara e para o Senado, que vai analisar os motivos do veto, se o veto foi parcial. Duas coisas podem acontecer. Se o Congresso concordar com os motivos do veto, o projeto vai para promulgação e publicação sem aqueles artigos que foram vetados. Vocês estão entendendo? Porque, Mais ou menos, professor. ó, é mais ou menos assim. Veja bem, vamos imaginar que o projeto teve iniciativa, teve a votação e foi para o presidente da República. Tá? Eu vou colocar isso aqui para vocês entenderem. É porque isso aqui é IED, galera. Tá? Eu vou colocar bem aqui embaixo aqui. Vamos lá. Veto presidencial. Vamos ao veto presidencial. O presidente ele pode dar um veto parcial. Significa isso, o projeto foi aprovado no Congresso, foi para o presidente. O presidente não concordou. Não concordou com alguns artigos. Então, se ele dá um veto parcial, o que vai acontecer? O projeto volta para o legislativo. Volta para o legislativo. O legislativo analisa os motivos do veto presidencial, porque o veto presidencial tem que ser fundamentado. Ele vai dizer, ó, eu veto. Agora, o que é veto parcial? Ele vetou apenas alguns artigos, não vetou o projeto todo. Aí o legislativo analisa os motivos do veto. Tá? Se ele analisar os motivos do veto, pode acontecer duas coisas. Bora lá. Se o legislativo concorda com os motivos do veto presidencial, o projeto de lei
vai para promulgação e publicação sem os dispositivos vetados, entendeu? Em lugar deles, vai constar assim, vetado, vetado, vetado. Tá? Tem a primeira situação. Se o legislativo, se o legislativo não concorda com os motivos do veto, o projeto vai para promulgação, quando se torna lei, e publicação do jeito em que foram aprovados. Entendeu agora, Marcelo? Tá, então. Mas eu queria saber na questão da primeira parte. Ele volta se não forem aprovados alguns artigos para botar no lugar? Volta de uma forma ou de outra. Ele vai sempre votar. Se houve veto, ele vai sempre votar. Vai voltar. Porque quando o presidente veta, vai ter que voltar para o Congresso para que o Congresso analise os motivos do veto. Porque ele vai ter que vetar e vai fundamentar. Então, se o veto foi parcial, volta. Se o veto foi total, volta, tudinho, volta. Não tem projeto, não tem erro, não tem problema nenhum. Então, se o presidente vetou alguns artigos no veto parcial, o projeto volta. Se o legislativo concorda com os motivos do veto, daqueles poucos dispositivos, o projeto vai para promulgação e publicação sem aqueles dispositivos que foram vetados, porque o Congresso concordou com o presidente. Tá bom, você tem razão. Agora, se o legislativo, se o presidente vetou, voltou o projeto do legislativo, e o legislativo disser, está errado, o que vai acontecer? O projeto vai ser promulgado e publicado, vai se tornar lei do jeito que foi aprovado. Vocês estão entendendo? Beleza. É porque isso aqui é IED, galera. Tá? Foi isso? Quem foi que deu IED para vocês? Pode falar que não sou cagueta, não. Não vou falar mal de professor para ninguém, não. Não sou Para disso. mim, professor, que era do Quem? noturno, foi o coordenador. Foi Alex. Porém, em defesa de Alex, esse conteúdo foi logo no inicinho do EAD, então ninguém estava prestando muita atenção nas aulas EAD ali nos primeiros 2 meses. Na verdade, é para todo mundo, né? Então, vamos embora agora para o veto total. Então, o projeto, do mesmo jeito, vai para o legislativo. Eu vou até copiar isso aqui. O projeto volta. Agora, o veto foi total. O presidente diz: ó, isso aqui está tudo errado. Não concordo com nada. Aí o que vai acontecer? Bora lá. A. Se o legislativo. Aliás, eu vou copiar, que eu não sou besta. Só mudando aqui agora. Bora ver. Agora o veto foi total. Então, se o legislativo concorda com os motivos do veto presidencial, o projeto de lei é arquivado. Ora, o presidente diz, ó, está tudo errado. O veto foi total, do projeto todinho. Todos os artigos e dispositivos.
Então, se volta para o Congresso o veto total e o Congresso concorda, arquivou, acabou. Não vai virar lei, não. Agora, se o Legislativo não concorda com os motivos do veto total, nesse caso aqui, o projeto vai para homologação e publicação do jeito que foi aprovado. Entenderam? O veto é uma forma do presidente da República. Onde é que está aqui o. Está para cá. O veto é uma forma do presidente da República buscar um controle de constitucionalidade preventivo. É claro que não vai depender só dele, né? Mas ele vai chamar a atenção. Ó, eu vou vetar por isso, por isso, por isso. Mas mesmo que ele esteja certo, se o Congresso quiser, não, vai para a promulgação. Não concordar, não tem jeito. Mas é uma forma dele buscar o controle preventivo de constitucionalidade. Então, o Poder Executivo exerce controle? Exerce preventivo? Exerce. Nós estamos ainda no controle preventivo. O Poder Judiciário pode exercer controle de constitucionalidade? Aí é que eu vou falar para vocês uma coisa. Como regra, o Poder Judiciário não pode exercer controle preventivo. Por quê? Porque o controle preventivo é feito ao tempo do projeto. Por que o Judiciário não pode fazer controle preventivo? Porque isso aí romperia o pacto federativo. Seria a intervenção de um poder no outro. É o Poder Judiciário dizer, esse projeto não pode, não. Nem não pode. Mas há algumas exceções. Por exemplo, que exceções são essas? São aquelas exceções onde a Constituição ela diz, ó, que é proibido, ela proíbe projetos. Tem algumas situações em que a Constituição proíbe a existência de determinados projetos de lei. Ela não proíbe, não é a lei, ela proíbe o próprio projeto. Então, se ela proíbe o próprio projeto de lei, a existência de um determinado projeto de lei, poderá haver controle por parte do Poder Judiciário. E aqui eu chamo a atenção, deixa eu abrir aqui a Constituição Federal. Só abrir aqui o texto constitucional. O artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. Vou localizar ele aqui. Olha o que diz o parágrafo 4º aqui, ó. São as chamadas cláusulas pétreas, senhores. Ele diz aqui, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Em outras palavras, eu sempre gosto de fazer uma releitura. O parágrafo 4º diz o seguinte: não pode ter projeto de lei, não pode existir projeto de lei que busque abolir a forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação, direitos e garantias fundamentais. Não pode nem existir um projeto de lei desse. Então, se alguém iniciar um projeto de lei para abolir uma dessas coisas aqui, alguém pode ir ao Supremo, entrar por mandado de segurança, que tem que ser provocado, e o Supremo vai dizer, ei, pode acabar com esse projeto aí, isso não vai nem para votação. Pode acabar. Por quê? Porque a Constituição aprovou, a Constituição diz que não pode sequer ser projeto de lei. Agora, se a Constituição não disser isso categoricamente, o Poder Judiciário não poderá. Mas existe a possibilidade. Quando a Constituição ela veda o próprio projeto. Porque se a Constituição disser é vedado lei, é proibido lei que disponha sobre isso, se tiver na etapa do projeto, o Supremo não pode entrar. Não pode. Mas quando a própria Constituição disser que não pode sequer haver um projeto, aí ela pode entrar. Eu estou falando preventivamente. Agora nós vamos tratar da constitucionalidade, aliás, do controle repressivo. Bem, o controle repressivo é quando a lei já foi aprovada e ela está vigendo ou está apta a viger. Beleza? Ela está vigendo ou está apta a viger. Já existe.
Não estamos mais na fase do projeto, mas sim na própria norma jurídica criada. Esse controle repressivo também é exercido pelos três poderes. E vamos deixar aqui, convenientemente, o judiciário por último. O poder legislativo pode fazer como? Se a lei já existe, revoga. Cria uma outra lei para revogar. Então, essa é a forma do controle repressivo. Assim, o poder legislativo fez a besteira, fez a bobagem, cometeu aquela ratada de criar um dispositivo constitucional e já é lei. O que se faz? Vamos aprovar uma outra lei para revogar essa. Isso é controle repressivo. Por quê? Porque a norma já existe. Como o Poder Executivo pode fazer isso? A lei existe. O que o Executivo vai fazer? Ele vai lá para o Supremo Tribunal Federal e vai pedir uma liminar. Ele vai pedir que seja declarada a inconstitucionalidade daquela lei. E pode pedir uma liminar. Ó, enquanto não julga o mérito, que às vezes vai demorar, é o pleno que vai ter que se reunir para saber se é constitucional ou não, ele pode entrar com mandado de segurança ou ele pode entrar com uma ADI e pedir uma liminar. Aí o que acontece? O Supremo pode suspender a aplicação daquela lei até que seja julgado o mérito se é constitucional ou não aquela lei. Então, é a única forma do Poder Executivo fazer isso. Ou seja, fazer o controle repressivo. Mas é através de uma provocação do presidente. E a do Poder Judiciário. A do Poder Judiciário, veja bem, aí aqui que a gente vai tratar. A gente vai tratar do controle do Poder Judiciário, pelo Poder Judiciário. Existe o controle concreto e o controle abstrato de constitucionalidade. Então, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Eu utilizei até um exemplo de ontem, que foi discutido sobre isso aqui. Então, veja bem, o exemplo era o seguinte. Alguém aqui é de Tuntum? Aliás, era o município de Tuntum. Alguém é de Tuntum? Ninguém é de Tuntum? Alguém é de Bacabal? Ninguém? Aliás, eu queria agradecer enormemente ao William, que teve a dignidade, a consideração, entendeu, de ligar a sua câmera, e a todos os demais se virem sozinhos, não peçam nada para mim, viu? Só o que eu estou dizendo. Nem adianta ligar a câmera, não, Edson. Vai até desligar. Entendeu? Muito bem, o que é controle concreto? O controle concreto é quando tem um caso concreto como pano de fundo. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou criar aqui um exemplo com base no texto constitucional, em matéria de direito tributário. A Constituição, ela diz que a Constituição Federal não se pode cobrar imposto sobre patrimônio de igreja. O que significa isso? É que as igrejas não pagam IPTU, que é o patrimônio da igreja. Não pagam IPTU. Isso está onde? Imunidade tributária prevista na Constituição Federal. Claro, claro, claro. Então, vamos imaginar que a prefeitura de Tuntum, o município, aprova uma lei dizendo que vai se cobrar IPTU de igreja. É preciso que se diga que ninguém pode se negar a cumprir a lei, alegando que ela é inconstitucional. Você só vai poder se negar a cumprir essa lei quando você tiver uma decisão a seu favor. Porque há um brocardo jurídico que diz que toda norma, por mais absurda que ela seja, ela se presume constitucional. Todo mundo é obrigado a cumprir. Mesmo que ela seja flagrantemente inconstitucional. Então, essa lei do município de Tuntum, que diz que pode cobrar IPTU do município, é flagrantemente inconstitucional, porque a Constituição diz que não se pode cobrar IPTU sobre igreja. Mas ainda assim, o município cria uma lei para cobrar IPTU de igreja. Uma das igrejas contrata um advogado e entra lá em Tuntum, no juiz de lá,
O juiz de lá analisa o caso concreto e diz: é inconstitucional essa lei. E decide em favor daquela igreja. Aquela decisão a gente chama de controle concreto. Por quê? Porque tem uma causa como pano de fundo. E quando você tem uma causa como pano de fundo, a decisão judicial só vai valer para aquela igreja que entrou. Assim, todas as outras igrejas, enquanto não entrarem, vão ter que pagar IPTU, pela presunção de legitimidade da norma municipal, embora seja flagrantemente constitucional. Então, no controle concreto, sempre tem um beneficiário, uma causa específica de pano de fundo. Tá? Sempre vai ter. A decisão só vai valer para aquela igreja que entrou. As outras vão ter que pagar. Quem pode exercer esse tipo de controle de constitucionalidade? Só vale para aquele que conseguiu. O juiz diz: é inconstitucional. Pode não. Só vai valer para aquela igreja. As outras, enquanto não entrarem, vão ter que pagar. Só vale para aquele que entrou. Controle concreto. Tem uma causa concreta como pano de fundo. Já o controle abstrato de constitucionalidade, você não tem uma causa concreta como pano de fundo. O que significa isso? É que você vai simplesmente arguir a inconstitucionalidade pela própria inconstitucionalidade. Não vai ter um beneficiário direto. Não vai haver um beneficiário direto. Tá? Não tem, quando eu falo controle abstrato, não tem uma causa como pano de fundo. E no controle abstrato, uma vez decidido que é inconstitucional, vai valer para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo vai ser beneficiário. Daí dizer que os seus efeitos são erga omnes para todo mundo. Só quem exerce controle abstrato de constitucionalidade, que não tem uma causa como pano de fundo, é o Supremo Tribunal Federal em relação à Constituição Federal e os tribunais de justiça dos Estados Federados. Em relação ao quê? Às constituições estaduais. Todos os Estados Federados têm constituições estaduais. Assim, se tiver uma lei, se houver uma lei abaixo da Constituição estadual, uma lei estadual municipal contrária a ela, o controle abstrato vai ser feito pelos TJs, em relação à Constituição estadual. Agora, em relação à Constituição Federal, é só o STJ. Pode exercer controle abstrato. Então, assim, nesse mesmo caso aí, vamos embora mudar um pouquinho. A igreja entrou lá em Tuntum, o juiz disse: é inconstitucional, só vale para ela. Até o trânsito em julgado só vai valer para ela. Mas vamos imaginar que o caso fosse diferente. A OAB descobriu que o município de Tuntum está cobrando IPTU de igreja. E ela resolve, que não é todo mundo que pode entrar, ela resolve entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, controle abstrato, está aqui, ó. O controle abstrato é exercido por essas 3 ações. Eu não vou tratar de ADPF, tá? Vou tratar de ADI. ADI, aqui no caso, é ação direta de inconstitucionalidade. Direto no Supremo, a OAB. Aí o Supremo vai dizer assim: controle abstrato, não tem causa como pano de fundo. Vai atingir todas as pessoas beneficiárias. Vai beneficiar todo mundo. Aí o que acontece? O Supremo diz: realmente é inconstitucional. Quando o Supremo decide que aquela norma é inconstitucional, em controle abstrato, vai beneficiar todas as igrejas de Tuntum. Porque o efeito é erga omnes, vai atingir todo mundo. E não digo isso só. É que quando a ADI julgou a lei inconstitucional, essa lei não vai poder mais ser aplicada. Não vai poder mais ser aplicada. A ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, o que você quer é que o Supremo declare a constitucionalidade. Mas ainda assim pode declarar inconstitucional. Tá? Mas são 2 lados de uma mesma moeda. Então, o controle abstrato não tem causa como pano de fundo. A decisão vale para todo mundo. Ela vai atingir todo mundo, mesmo quem não entrou na justiça. Já no controle concreto, só vai valer a decisão que entender inconstitucional para aquele que entrou com a ação. Por isso é que se diz, ó, o controle concreto de constitucionalidade, ele é exercido por qualquer juiz ou tribunal. Toda a estrutura
do judiciário pode exercer controle concreto, que tem uma causa concreta como pano de fundo. Então, como todo e qualquer juiz pode exercer esse tipo de controle de constitucionalidade no caso concreto, a gente diz que esse controle é difuso. Difuso por quê? Porque é difundido por toda a estrutura do Poder Judiciário. Entenderam? Agora, o controle abstrato, que é aquele controle que não exige uma ação como pano de fundo, e o efeito vai ser para todo mundo, só quem pode exercer é o Supremo em relação à Constituição Federal e aos TJs em relação às constituições estaduais. Só se concentra nesses dois. Daí se dizer que esse controle é concentrado, controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Se eu quero, por exemplo, eu vou falar de ADC e ADI, vocês vão estudar isso mais adiante. Se eu quero entrar com... Não é todo mundo que pode entrar com ação declaratória de constitucionalidade, o ADI ou o DPF, não. Tem aqueles que não estão estabelecidos pela lei. Ó. E a gente vai lá no artigo 103 da Constituição Federal. Para ver aqui. Ó, podem propor ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade é quando você quer, você visa que seja declarada a inconstitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é quando você visa que o Supremo declare que é constitucional. Você vai defender a constitucionalidade. Na ação direta de constitucionalidade, você vai exatamente defender a tese de que é inconstitucional, contrário àquela lei. Só muda isso. Então, quem pode entrar com ADI ou ADC é o presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados Federados do Distrito Federal, governador do Estado ou governador do Distrito Federal, procurador da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político e a confederação sindical ou entidade de representação nacional. Qualquer outro aqui não vai poder entrar com ADC. Ou seja, esses são aqueles que podem entrar com ação direta de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade, entendeu? Direto no Supremo ou nos tribunais, quando, na verdade, o que se busca é confrontar uma lei com a Constituição estadual. Entenderam? Muito bem. Há alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Bem, é sobre isso que vocês vão falar no estudo de caso que eu coloquei no grupo. Beleza? É isso, gente. Eu, na verdade, não tenho mais nada para poder Professor, falar. o senhor teria um número recomendado, então número mínimo de laudas, por exemplo? Um número mínimo de laudas. Na verdade, eu não gosto de convencionar isso, sabe por quê, Stani? Eu só preciso que você, na verdade, atenda ao que eu falei. Agora, é claro que eu entendo que umas 10 ou 15 laudas seria assim. Eu estou falando não é de lauda, estou falando de linhas. Acho que umas 15, 20 linhas, pelo menos. Falei lauda, mas é linha que eu quis dizer. Agora, é claro, às vezes tem pessoas que são mais sucintas, mas conseguem atingir. Acho que dificilmente quem é muito sucinto vai conseguir lograr êxito. Mas está tudo aí, sem problema nenhum. Beleza? Na semana que vem, eu só vou fazer aula de revisão para quem quiser. Quem não quiser assistir a aula, não vou fazer chamada, não vou falar nada. Agora, também é o seguinte, aula de revisão é revisão. Eu só aceito dúvidas pontuais. Então, se amanhã, ou na sexta-feira que vem, alguém chegar, Wagner, fala de novo sobre controle de constitucionalidade. Eu vou perguntar o que foi que você não entendeu. Aí o cara vai dizer, eu não entendi nada. Eu digo, eu não vou falar. Por dois motivos. Primeiro, é desrespeito, passar mais uma aula todinha para explicar quando outras pessoas têm dúvida. E segundo, o cara não estudou. Porque quem não sabe nada
Não tem dúvida. Ele tem todas as dúvidas, porque ele não sabe nada. Então, isso aí não dá. É o cara querer aprender por osmose. E aí não dá. Beleza? Muito bem, senhores. Professor, Diga. você pode, por favor, falar sobre controle difuso e controle concentrado de novo, por favor? Eu não consegui diferenciar muito bem um do outro. É porque, na verdade, veja bem, o controle concreto, que tem uma causa como pano de fundo, ele pode ser exercido por qualquer juiz, não pode? Qualquer juiz do tribunal. Por isso que a gente diz difuso. Difuso porque é difundido, é espraiado por todo o organograma da justiça brasileira. Esse controle concreto, que só vai valer para aquela pessoa que entrou. Então, como todo e qualquer juiz no organograma pode exercer, a gente diz que é difuso. Agora, o controle abstrato é aquele que não tem uma causa como pano de fundo. E os efeitos vão ser para todo mundo, diz erga omnes, eles só podem ser exercidos ou pelo STF ou pelos TJs. Por isso é que a gente diz que, nesse caso, o controle abstrato é exercido de forma concentrada, porque somente esses dois podem exercer controle abstrato. Alguma dúvida? Acho que não, professor. É mais uma questão de vocês estarem estudando uma coisa que é nova. Agora, qualquer livro de direito tributário, vocês vão achar isso. Bem, na aula que vem, aparece quem tiver dúvida. Quem não aparecer, não vou fazer chamada, não. Deixar vocês estudarem para a prova e tudo. Bem, eu Professor, queria... Diga. aula que vem, amanhã, sábado, vai ter alguma aula? É porque a aula que vem, bebê, é sexta-feira da semana Ah, que vem, me de amanhã não. desculpa, Uhum. desculpa. Eu não sei o que foi que barrou minha cabeça aqui de ser próxima sexta, desculpa. É porque a próxima aula é na próxima sexta, a gente só tem uma aula por semana. Samara, o que está acontecendo contigo, Samara? Eu não sei o que aconteceu. Eu até perguntei para o Otávio. O professor tá achando que hoje é quinta, o que que tá acontecendo? Não, bebê, a próxima aula é... A Não, gente até perdoa porque realmente não estamos conseguindo diferenciar os dias da semana, mas assim, valeu, Desculpa, acho que foi professor. uma tentativa estanice maravilhosa. Acho que você, na verdade, foi tão bem quanto ela nessa defesa aí. Entendeu? Está mas é tentando porque ajudar, assim, só eu não vou piorou mentir, tudo. tipo, eu sabia que hoje era sexta, mas pra mim tá parecendo um sábado, porque tudo tá correndo como se fosse sábado, exceto a aula. Valeu, valeu, valeu. Você realmente é sister da Samara. Gostei, gostei. Legal, legal. Obrigada, Esther. Nada. Tudo bem. Bem, nesse caso eu vou fazer chamada, tá? Agradecendo a vocês, a turma muito boa, legal. Espero que vocês tenham gostado. Claro que eu tenho as minhas deficiências. Eu não estou aqui para ser unanimidade, até porque eu acho que toda unanimidade é burra. Com certeza tem alguém que não vai com a minha cara, que me detesta, que me odeia, alguma coisa assim. Isso não me aborrece, não. Na verdade, o que me aborreceria, aliás, não me aborrece você não gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu costumo dizer que você não é obrigado a gostar de ninguém, porque você tem que respeitar as pessoas. A obrigação reside em respeitar. Mas ninguém é obrigado a gostar de mim, a gostar da minha aula, a me achar legal, alguma coisa, isso eu não quero. A única coisa que me aborreceria é alguém chegar e dizer assim, rapaz, esse cara enrola, não dá aula nenhuma, é só enrolar. Enrola, embroma, isso aí é mentira. Mas não ir com a minha cara, fazer o quê, né, gente? Agora eu só espero, assim, ter conseguido ter a simpatia, pelo menos da maioria, né? Porque se eu tivesse conseguido, eu já estou satisfeito. Até porque por onde eu ando, que o que eu mais gosto de fazer é amizade, entendeu? Eu sou um cara de paz, na boa. Já fui um cara meio esquentado, já fui um cara estressado, e na verdade a gente vai, o tempo vai passando e vai aprendendo que não adianta não. Tem que aumentar a boca do filtro e deixar as coisas passarem, deixar para se preocupar com coisas realmente importantes. Então hoje eu filtro pra caramba, entendeu?
Já fui muito zangadinho na minha vida, não vale mais a pena, não. A gente vai aprendendo com o tempo. Cada um vai ter o seu tempo. Sobretudo para aqueles que são nervosinhos, que querem tudo do seu jeito, etc, etc. Eu não estou dizendo para todo mundo, mas para aqueles para quem sirva, mude, porque senão você pode infartar. Eu estou dizendo isso porque eu faço academia, né? Geralmente eu faço academia às 11 horas. Aí de lá eu faço um crossinho e tal, de leve. Então, com um cara que tem um cuidado mais de saúde e tudo. Oi. Não, beleza, tranquilo. Quando a gente começa é assim mesmo. Então, o que que acontece? E o rapaz que era meu personal, eu não pagava ele, não. Eu apenas tinha uma permuta com ele, porque eu estava resolvendo umas coisas de família dele, pessoais, e nós fizemos um contrato que, em vez dele me pagar, que é lá da academia que eu malho, em vez dele me pagar, a gente fazia Wagner, estou preocupado, eu não tenho condições de pagar. Falei, vou fazer para trocar por serviço. Fica a permuta. Então, eu advoguei para ele, estou advogando para ele, e ele está sendo meu personal desde o ano passado até o final desse ano, em duas ações que eu estou representando ele. Achei tranquilo, é muito melhor ter um personal dedicado, e é um cara que se cuida pra caramba, alimentação boa, legal e tudo, mas era um cara assim um pouquinho nervoso, mas gente muito boa, um cara de excelente caráter, cara novo, simplesmente na terça-feira eu malhei na segunda, fui terça-feira, malhar com ele, malhar a parte de perna, e aí, rapaz, quando foi à tarde, simplesmente o cara teve um derrame e foi identificado, além desse derrame, um aneurisma na cabeça. Não sei, cara. E eu sempre dizia para ele, eu falei, fulano, calma, cara, ele era um pouco nervoso, assim, nas coisas. Sabe aquelas pessoas, tem um ditado que diz assim, quando você é muito preocupado com o passado, você é depressivo. Quando você é muito preocupado com o futuro, você é ansioso. E quando você se prende muito ao presente, você é estressado. Então, não há uma fórmula para a gente se livrar dessas três coisas, passado, presente e futuro. Mas é a forma com que a gente enxerga essas coisas, é que a gente tem que mudar. E ele era um cara muito assim, preocupado, estressado demais, assim, com as coisas, angustiado. E aí eu olhei aquilo ali, quer dizer, um cara novo, formado em educação física, com uma vida toda, pode ser que ele fique com sequela por conta do derrame. Ele fez uma cirurgia agora, umas 9, 10 horas da manhã, não sei, eu vou até ligar meu celular daqui a pouco para ver o que foi que aconteceu. E aí, cara, você começa a ver que, na verdade, a vida às vezes, é quase comparável a uma porcaria, se a gente entender como ela é frágil para a gente perder tempo, entendeu? Se estressando com um monte de coisa. Então, é mais uma lição que eu peguei na minha vida de coisas que eu venho desenvolvendo há muito tempo, assim, a abstrair. Olha que eu vivo do problema dos outros. Tem gente que me estressa. Então, eu tenho os meus mecanismos para escapar. Quando tem muita pressão, eu desligo o telefone, entendeu? Já chegou dia de eu não estar mais afim de trabalhar e numa quarta tarde eu ir lá para a Praia do Meio, pega um peixe aí, bota uma cerveja e desligo tudo, porque eu não vou ficar doido. Então eu aconselho, se tem algum nervosinho aí, angustiado, preocupado com tudo, o tempo todo, cuidado, viu? Porque hoje, cada vez mais cedo, se está morrendo. A Covid está aí, tá? Então, um cara que tem 32 anos de idade, formado em educação física, altamente fitness, não bebe, não fuma, não faz nada com F, só favor e fuxico, entendeu? Adoeceu. E aí, com o risco de ficar com sequela. Quer dizer, um cara altamente saudável, sempre se cuidou, entendeu? E a gente sabe o que é isso? É preocupação demais, é se entregar demais às coisas e ficar doido, pirando, entendeu? Às vezes até apurrinhando a vida dos outros. Eu não faço isso não, cara, na boa. Então, eu acho que isso, eu sempre tiro de lição essas coisas. Tu é doido? Não, não dá, cara. Para mim, não dá mais não. Quando uma coisa me estressa, a gente tem dois tipos de problema na vida. Aqueles que a gente tem que administrar, a gente nunca vai se livrar.
Não é que um parente doente seja problema, não. A doença do parente, quando não tem cura, é um problema, não é um parente. E a gente vai ter que administrar. E os outros, a gente ou resolve ou se livra deles. Tipo uma pessoa indesejada. Indesejável na sua vida. Que só lhe causa problema, entendeu? E só lhe traz estresse. Se livre. Acaba. Se afaste. Entendeu? Entendeu? Porque problema assim, eu me livro. Me livro assim, ó. Acabou, não olho mais, não quero mais papo e acabou a história. Porque não dá tempo, não. A vida é muito curta, cara, para gente estar preocupado e estar o tempo todo só pensando em problema. E eu não tenho mais disposição para E isso, não. professor, Diga lá, eu, Marcelo. eu concordo muito com o senhor sobre essa questão de nada valer mais do que a vida, né? Porque há uns dias meu pai faleceu de Covid e foi muito rápido, né? E ele faleceu justamente por não ter tempo de cuidar da saúde dele, por sempre estar trabalhando, sempre estar tentando dar seu meio de vida, né? E acabou que ele sempre adiava a consulta de médico, e até mesmo quando estava doente, ele não queria ir no hospital, e aí acabou que foi só de uma lapada. Aí É. ele foi para o hospital para São Tu Luís falaste sábado, uma quando coisa foi na interessante, terça. Marcelo. Ó, tu falou uma coisa extremamente interessante. Há um tempo atrás, para botar aí, 2014, eu pesava 112 quilos. Comia fora de hora, comia porcaria, comia todo tipo de coisa. Cara sedentário, advogava, aquele cara de mesa de escritório e tal, etc, etc. Então, quando chegou em 2014, me senti mal. Eu estava com glicemia alta, mas não estava diabético, graças a Deus eu não sou diabético. Estava com todas as taxas de triglicérides altas. EGO, não sei o que, essas taxas todas. E o cara, o médico, que era um amigo meu, disse assim para mim: bicho, tu quer morrer? Continua nessa vida de sedentarismo e tal. Mas tu tem. Agora, se tu não quiser morrer, tu vai ter que arrumar um tempo para ti, sem que tu ache que isso é perda de tempo. Fazer uma atividade física, alguma coisa. Tu que sabe. Aí foi, fumava. Nunca fui fumante de fumar todo dia. Mas quando eu tomava uma cerveja, pronto. Meu amigo. Então, o que acontece? Eu tinha tudo para infartar. Só que eu não tinha desenvolvido diabetes, absolutamente nada. E eu resolvi realmente mudar de vida. Entendeu? E aí resolvi fazer esporte. Então, hoje, o meu vício hoje é esporte. Pode chover canivete, mas 11 horas, 11h30, 11h30 eu estou na minha academia para fazer, a não ser que não dê por algum outro motivo, às vezes não dá, mas eu vou em outro horário, entendeu? De lá, 12h30 começa o cross, que vai até 1h30, então eu fico sempre. Hoje não deu para eu ir. Eu vou à noite para o cross, porque eu estava resolvendo coisa de trabalho. Fui para a academia hoje mais cedo, porque eu sabia que eu não ia dar, eu estava numa reunião de trabalho, entendeu? Mas vou à noite, não vou deixar de ir, não. Até porque a gente começa, na verdade, a oxigenar as coisas, entendeu? Para mim, o meu oxigênio é a minha atividade física. Agora, eu não deixei de tomar meu chopinho, de me divertir, de fazer aquelas coisas que sandeiam minha cabeça. Então, cara, vocês são novos ainda. Talvez vocês escutem o que eu estou falando e vão dizer assim, cara, para lá, besteira. Besteira nada. Hoje eu estou com 88 quilos, 87, 88 quilos, me sentindo bem, slim, entendeu? Tem a questão da vaidade, quando você se olha e diz assim, cara, pô, eu tô me sentindo bem comigo mesmo. Porque eu era com 112, entendeu? Complicado, cara. E pedindo para morrer. Bebendo, pirando. Claro, pirando não, mas só trabalhando e saía direto para tomar cerveja. Às vezes tinha dia que eu tomava cerveja quinta, sexta e sábado. Acabei com isso, meu. Tem uma cervejinha gelando para mais tarde? Tem. Tem umas 6, 7 Heinekenzinha, pequenininha. Vou tomar e vou dormir. Claro, ninguém é de ferro, bater um papo, conversar, uma companhia agradável. Tal, você precisa. Eu tomo uma cervejinha, às vezes um espumante, mas é muito menor. Minha vida hoje é, em termos de, de alimentação, dia de semana, é toda regrada, ou seja, muito rica em proteína e salada. Só. Me sinto bem pra dedéu.
entendeu? E quando eu não vou para minha atividade física, para minhas duas atividades físicas, eu me sinto mal. Então, cara, é aquela história, você tem que saber tirar um tempo para você. Não tem esse negócio de, eu estou perdendo tempo fazendo aqui academia, alguma coisa, tá? Não. Agora, academia ou esporte, para quem quiser enveredar, não vai adiantar nada se você não mudar hábito alimentar. Então, aconselho para quem quiser ir numa nutróloga, nutricionista e levar a sério, porque não, tu vai nadar contra a correnteza. Entendeu? Beleza, senhores. Então, eu espero que, na verdade, todo mundo viva melhor, ainda mais esses tempos de pandemia que sirvam para que a gente, na verdade, reveja mais ainda a vida da gente, para que a gente, na verdade, viva um pouco mais saudável. A galera mais nova sempre é, na verdade, às vezes empurrada, eu fiz isso, a se estragar, a tomar gelada, e como se isso fosse a única coisa da vida, mas não é não. Vamos lá, só saem depois que terminar a chamada. Aimee, Presente, professor. Alan, Presente. Presente. Antoniele, Presente. Dionara, presente. Djane, Presente. Eduardo Martins, Presente. Jani, Stani, Presente, meu Deus, desculpa, professor, o microfone não queria ir. tá Calma bom, que meu já é bem. sábado. Igor Mariano, presente, Igor. Jennifer Laísa, Presente. José Arnaldo, Presente. Marcelo Ribeiro, Presente, professor. Márcia Silva, Presente. Maiane Silva, Presente. Otávio Castro, Pedro, Presente. Renildo, Presente. Samara, aliás, o que eu estou falando aqui? Pedro, Renildo, Presente. Ruth, Presente. Safira, Presente. Samara, Presente. Samuel Garcês, Presente. William da Luz, presente. Gente, o prazer foi tão imenso. Na semana que vem só vem quem tiver dúvida. Dúvida é algo pontual. Quero agradecer por tudo. A turma é muito bacana. A aula realmente ela flui assim de uma forma agradável, legal, bacana. E, porra, quando eu me sinto à vontade, não tem coisa melhor. Entendeu? Nós que agradecemos, professor. Estou Eu que aqui e agradeço. vou estar com vocês, provavelmente no quinto período, vocês estão no terceiro, já em aula presencial com processo civil, ou então Você não direito tem civil. nenhuma matéria com a gente no próximo semestre? Não tenho não, querida. No quarto eu não tenho não. Mas no quinto voltaremos à sistemática presencial. Eu fui professor de vocês na presencial? Não, né? Realmente não fui, não. Não, não. Então me aguardem, que vai ser legal pra caramba, porque vai ser presencial o quinto período. Exatamente. E não vou ter que olhar aí essa figura do Bolsonaro vestido de rainha da Inglaterra, né? Beleza, gente? Beijo no coração de todos. Tchau, professor. Um Até. abraço, tá bom? Sucesso para vocês. Tudo de bom.